Oi, bem-vindos à segunda aula da boneca Juju. Na aula de hoje nós vamos confeccionar as roupinhas da boneca Juju e os seus acessórios. Lembrando que para tu adquirir todo o material necessário para confeccionar a bonequinha Juju, é só tu clicar aqui na descrição desse vídeo, tem o link da loja da Leilarte Aviamentos, que é a patrocinadora aqui do canal, de onde vem todo o material que a gente faz as nossas aulinhas. E também aqui na descrição tem conta a ficha técnica completa da Juju, link das minhas redes sociais e o link da playlist com as aulinhas dela até aqui. Lembrando que a gente está na segunda aula da bonequinha Juju, são 3 aulinhas. Então, se tu não pegou a primeira aula, volta aí na playlist e pega a primeira aulinha. Não esquece, claro, deixar um like pra mim, que é super importante, e dizer pra mim se tu tá fazendo a tua Juju e o que tu achou da Jujuzinha, que está aqui, linda, maravilhosa. Eu tô apaixonada por ela. Não vou me espichar nessa introdução, tudo que vocês precisavam saber a gente já conversou na primeira aula, então bora crochetar, bora pra nossa aula. Pra gente fazer o vestidinho dela, nós vamos trabalhar com 3 cores no vestido. Eu vou trabalhar com um amarelo claro, todos são cores pastéis, tá? Amarelo claro, um azulzinho bebê e um rosa bebê. Vamos começar pela blusa, que eu vou fazer a amarelinha, tá? A partir de cima do vestido. Então, eu vou iniciar aqui com a minha laçada inicial e vou subir aqui 31 correntinhas. 1, 2, 3 e vou até fechar 31 correntinhas. Feita aqui as 31 correntinhas, então, agora a gente vai vir a contar da agulha 1, 2, na segunda correntinha a gente vai entrar e vai voltar aqui trabalhando um ponto baixo para cada correntinha que eu tenho aqui. No total serão 30 pontos baixos, então. Então, sempre colocando um ponto baixo em cada correntinha até chegar lá no final, total serão 30 pontos. Cheguei aqui no final, vou dar uma correntinha para mim girar, giro o meu trabalho e agora eu vou voltar trabalhando aqui. 1, 2 pontos e na próxima eu vou fazer um aumento. E assim eu vou seguir agora até lá o final, trabalhando 2 pontos e um aumento até o final. No final aqui dessa volta, nós vamos ficar com 40 pontos no trabalho, então trabalhando 2 pontos e um aumento até o final. Cheguei aqui no final, então, com 40 pontos, vou dar uma correntinha para mim girar. Vou girar e agora eu vou trabalhar uma nova sequência que vai ser 1, 2, 3, 4 pontos e o aumento. E assim eu vou seguir agora até o final, trabalhando sempre essa mesma sequência de 4 pontos e um aumento até o final. No final dessa volta, a gente vai ter 48 pontos no nosso trabalho. Então, agora, a gente vai fazer, depois que a gente terminou aqui a nossa volta de 4 pontos e um aumento, as casinhas da manga. Então, agora eu vou dar aqui uma correntinha pra mim virar. Vou botar esse último ponto que ficou um pouco largo. Vou dar uma correntinha pra girar. Vou girar o meu trabalho e vou agora trabalhar aqui 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Vou subir 2 correntinhas. 1, 2 correntinhas. E agora eu vou pular 8 pontos aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No nono eu vou entrar. E agora aqui eu vou fazer 16 pontos baixos na parte da frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos. 2 correntinhas, 1, 2 e pulo 8 pontos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entro no nono e vou encerrar aqui trabalhando 8 pontos baixos para finalizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos. Uma correntinha para girar, giro, aqui a gente fez as manguinhas, então, do vestidinho. Agora, a gente vai voltar trabalhando aqui ponto sobre ponto. Aqui no total, a gente ficou com 36 pontos, tá? Então, aqui a gente vai trabalhar, ó, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 e 8. E daí a gente caiu aqui, ó, nas correntinhas. A gente vai fazer um ponto em cada correntinha que tem aqui, ó. São 2 correntinhas, a gente vai trabalhar 2 pontos, um em cada correntinha. E 2. E vai trabalhar agora os 16 pontos aqui da frente. 1, 2, e vamos trabalhar os 16 até chegar nas outras correntinhas. Feitos os 16 pontos, agora a gente vai trabalhar as correntinhas daqui, 2 correntinhas desse lado aqui também, ó, da manga. 1 e 2. E vai terminar aqui agora trabalhando os nossos 8 pontos baixos desse lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. A gente tem 36 pontos no nosso trabalho. Nosso trabalho está assim, tá? Agora a gente vai subir aqui só voltas de ponto sobre ponto. Já fazendo total aqui 3 voltas a mais agora de ponto sobre ponto. Então, vamos fazer 3 voltinhas de ida e volta de 36 pontos no nosso trabalho. Feitas minhas 3 voltas aqui, então, em ponto baixo, agora eu cheguei aqui no final, eu cortei este fio. Vou dar mais uma laçadinha aqui, ó. E agora a gente vai começar a trabalhar com os fios rosa e azul, tá? Então, a gente vai trabalhar da seguinte forma na sainha dela. Eu vou iniciar aqui, ó, cuidando aqui pra que fique certinho. As minhas manguinhas, ó, que tem a parte dos pontos, é esse lado aqui, que é o lado da frente. Então, a gente vai começar aqui, ó, bem onde a gente encerrou. A gente vai começar aqui pra subir, pra fazer a saia do vestido. Então, eu vou laçar aqui, ó, fora do meu trabalho. Com o fio cor-de-rosa. Desse jeito. Vou entrar aqui, ó, no ponto. Puxar essa laçadinha aqui. Vou fechar. E vou subir aqui mais 2 correntinhas para valer pelo meu primeiro ponto alto. 2. Então, no total foram 3 com a primeira que a gente fez, né? No mesmo lugar, eu vou botar mais um ponto alto, porque agora eu vou fazer aqui uma sequência de pontos altos, tá? De aumentos em pontos altos. Para cada ponto que eu tenho aqui, para cada ponto baixo, eu vou colocar 2 pontos altos, formando o aumento. E assim eu vou fazer, então, até o final. A gente vai fazer tudo aqui em ponto alto até chegar lá na outra ponta, sempre fazendo, então, um aumento em ponto alto para cada ponto que a gente tem aqui. Então, aqui, ó, fiz a minha volta toda em aumentos em ponto alto. Agora, eu vou vir aqui, do outro lado, na terceira correntinha, 1, 2, 3, e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, tá? Vou cortar este fiozinho. Aqui, vocês têm 2 alternativas. Se vocês quiserem, vocês podem deixar o fio em espera aqui e a cada carreira, só puxar ele pra cima e ir trocando a cor. Eu vou fazer um pouco mais sofrido aqui, porque eu gosto de sofrer, né? Então, eu vou sempre cortar o fio e emendar o fio de novo aqui, tá? Então, aqui, ó. Cortei o fio, agora eu vou vir com o fio azul, porque a gente vai trabalhar uma carreira de uma cor, uma carreira de outra cor. Uma carreira com uma cor e uma carreira de outra cor, tá? Então, aqui, ó. Vou laçar fora do meu trabalho, desse jeito. Já vou mostrar pra vocês como que eu vou rematando os fios aqui pra não ter que rematar depois. Entro aqui no mesmo lugar, na terceira correntinha, aqui ó, onde eu dei o baixíssimo, eu entro no mesmo lugar. Puxo essa laçadinha aqui, desse jeito. Esse fio aqui eu vou levando junto agora, ó. Fecho, vou subir aqui as minhas 3 correntinhas, ó. 1, 2, 3. Já vou fazendo aqui os pontos, ó, levando junto esse fio cor-de-rosa que ficou aqui, ó. Então, aqui eu vou fazer agora um ponto alto para cada ponto que eu tenho aqui até o final, tá? Vai ser só carreira de ponto alto aqui. É ponto alto sobre ponto alto, ó. E eu vou levando junto esse fiozinho rosa aqui, pra mim já dar acabamento pra ele, ó. Então, eu vou trabalhar aqui essa volta toda em ponto alto, trabalhando um ponto para cada ponto, até chegar aqui no final. Então, aqui, ó, quando eu tiver quase chegando no final da minha carreira aqui, eu arrematei o fio rosa para aquele lado, né? Agora, eu vou vir com o fio azul que eu tinha iniciado aqui e vou arrematar ele para esse outro lado aqui no final
Também eu vou crochetando aqui os últimos pontos, levando junto esse fiozinho azul aqui, que a gente iniciou. Eu remato uma ponta para cada lado. E já deixamos esses fios aqui rematados, não precisamos depois no final fazer o arremate deles, tá? Então, agora eu levo esse daqui junto nos últimos pontos aqui da minha volta. Então, aqui, ó, fiz toda a minha volta aqui na cor azul. Vou vir aqui 1, 2, 3 na terceira correntinha, fechar com o baixíssimo, cortar este fiozinho pra gente trocar pra cor rosa, porque eu vou sempre trabalhar uma carreira no fio rosa, uma carreira no fio azul, tá? Então, aqui, ó. Aqui os fiozinhos que eu já arrematei, ó, eu puxo bem o azul que eu fiz pro um lado, o rosa que eu fiz pro outro, e já corto eles também aqui, ó, que eles já estão rematados, não precisamos no final voltar pra dar acabamento nesses fios aqui, ó. Tá? Ó. E agora eu vou trocar pra cor rosa. E no total aqui, eu vou fazer 5 carreiras de ponto alto. Então, eu já fiz a primeira aqui com aumento, a segunda agora no fio azul, agora eu troco pro rosa e vou seguir essa sequência aqui sempre fazendo a troca de cor. Quem não quiser, faz tudo numa cor só, não precisa cortar o fio, né? E vou fazer no total 5 voltas. Então, eu vou fazer mais 3 voltas aqui e já retorno com vocês. Então, eu cheguei aqui no final da última carreira com a cor rosa, ó, então foram 5 no total, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Agora aqui, ó, cortei o fio rosa e aqui agora eu vou fazer a carreira de acabamento. Então, eu vou vir aqui 1, 2, 3 na terceira correntinha. Quando eu puxar aqui, agora eu vou puxar já o último fio que eu vou trabalhar aqui, que é o amarelo, pra fazer o acabamento. Assim. Tá? Depois eu vou dar um nozinho nesses 2 últimos fiozinhos aqui e vou esconder eles. Então, aqui, ó, fechei com o meu ponto baixíssimo e vou subir aqui, ó, 1, 2 correntinhas. Vou vir no próximo e vou fazer um ponto baixíssimo. 1, 2 correntinhas, ponto baixíssimo. É só isso aqui o meu acabamento até o final. 2 correntinhas separado por pontos baixíssimos. 2 e um ponto baixíssimo, tá? Vamos fazer esse acabamentozinho aqui por toda a nossa saia. Então, eu faço, ó, 1, 2 correntinhas e o ponto baixíssimo. E assim eu faço até o final. No final, eu remato meus fios, então, e tá pronto a nossa parte de baixo da sainha. Então, eu vou terminar a minha aqui e já retorno. Então, agora fiz o acabamento aqui da minha sainha, ó, já rematei o fio, tá prontinho. Agora, a gente vai fazer o acabamento da gola aqui em cima, tá? Então, eu vou fazer o acabamento no fio azul. Vou dar uma laçadinha aqui, ó, fora do meu trabalho. Vou vir aqui, ó, na golinha do vestidinho dela e vou fazer o acabamento aqui em cima, pegando aqui no primeiro ponto. O acabamento aqui em cima é bem simples, tá? É um acabamento em pontos baixíssimos. Então, aqui, ó, fiz a minha primeira laçada, vou entrar no próximo e vou puxar um ponto baixíssimo. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo para cada ponto que eu tenho aqui na minha golinha. E vou fazer pontos baixíssimos bem folgadinhos, não vou fazer pontos baixíssimos apertados pra gente não repuxar esse trabalho, tá? Então, eu vou fazer aqui só um ponto baixíssimo para cada ponto que eu tenho, pra dar um acabamento aqui bem bonito, mas pontos bem levinhos, sem apertar eles, tá? Pra que a gente não deixe essa golinha aqui muito apertadinha. Então, eu só vou seguir aqui em pontos baixíssimos até chegar do outro lado. Então, eu tô chegando aqui no final, ó, fiz o último baixíssimo, vou cortar este fiozinho aqui. E agora eu vou dar acabamento nos 2 fios azul aqui, tá? Então, eu só vou esconder aqui os meus fios e tá pronto o acabamento da minha golinha aqui, ó. Bem simples e bem fácil de fazer. Agora, a gente vai montar os acessórios aqui do nosso vestidinho. Pra fazer aqui as mini florzinhas, então, que vão enfeitar o vestidinho dela, eu vou fazer uma de cada cor que tem presente na roupinha dela. Eu vou trabalhar, então, aqui com o mesmo fio. E pra esse fio aqui ficar bem fininho pra eu poder trabalhar, porque eu preciso que as flores fiquem bem delicadinhas, eu vou desmanchar ele assim, ó, em 2 fiozinhos, tá? Se você tiver um fio fino aí da mesma cor, você pode trabalhar com um fio fino, mas se não tem, é só desmanchar o fio desse jeito, pra gente poder usar só 2 pontinhas dele. Então, depois que eu desmanchei o fio, então, meu fio tá assim, bem mais fino. Eu vou reservar esse aqui e vou usar só 2 pontinhas. Vou trabalhar com uma agulha bem fina também. A agulha que eu escolhi pra trabalhar aqui foi a agulha de 1,5. Vou dar aqui, ó, a laçadinha pra formar o meu anel mágico aqui no meu dedo.
Vou entrar formando aqui o meu anel mágico. Agora aqui é bem simples como que a gente vai fazer essa florzinha. A gente vai subir, ó, 2 correntinhas, 1, 2, laçar e fazer um ponto alto. 2 correntinhas, 1, 2, e vamos fechar dentro do anel mágico aqui com um ponto baixíssimo. Vamos subir de novo 2 correntinhas, 1, 2, um ponto alto, 2 correntinhas e fechar com o ponto baixíssimo. Essa aqui é a sequência das minhas pétalas. 2 correntinhas, ponto alto, 2 correntinhas, fecha com baixíssimo. Eu vou fazer 5 pétalas, tá? Então, eu vou repetir 5 vezes essa mesma sequência aqui. Fiz as minhas 5 sequências aqui, então, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz o baixíssimo e vou voltar esse ponto baixíssimo. Vou pegar aqui, ó, o rabinho do meu anel mágico e vou encerrar ele para dar formato na minha florzinha. Desse jeito. Aperto bem. Cuido porque como o fio foi desfiado, ele tá sensível, ele pode arrebentar. Então, eu faço com muito cuidado. Eu pressiono aqui, ó, o miolinho e puxo ele aqui, ó. Bem puxadinho. Pra fechar bem aqui o centro da minha florzinha. Assim. Agora, essas 2 pontas aqui, a do anel mágico e a que eu encerrei, eu vou dar um nozinho nelas. E cortar os excessos, porque essa minha florzinha aqui vai ser uma colagem. Se vocês vão fazer elas costuradas, vocês deixam um fiozinho pra costura, tá? Aqui também eu dou um nó apertadinho, ó. E tá pronta a minha mini florzinha. Então, eu tenho aqui as minhas mini florzinhas de aplique. Agora, vamos fazer as folhinhas da flor. Então, pra fazer as mini folhinhas, eu vou fazer 4 mini folhinhas. E eu fiz a mesma coisa aqui, ó, desmanchei o fio, deixei em 2 cabinhos, vou iniciar também com o anel mágico normal, a agulha ainda também é agulha de 1,5, e vou fazer aqui a minha laçada dentro do anel mágico para iniciar. Agora aqui eu vou subir uma correntinha, vou laçar, vou fazer aqui dentro, tudo dentro do anel mágico, um ponto alto, ó, um ponto alto. Vou laçar agora 2 vezes, 1, 2, e vou fazer um ponto alto duplo. Então, eu tiro 2 vezes, tiro 2 vezes e tiro 2 vezes. Vou subir 2 correntinhas, 1, 2 correntinhas, vou vir aqui, ó, no pezinho desse ponto alto duplo que eu fiz aqui embaixo, ó, e vou fechar com um ponto baixíssimo, formando um picô. Laço, faço um ponto alto, faço uma correntinha e aqui dentro eu fecho com o baixíssimo. Volto o meu fio e agora é só eu encerrar aqui o meu anel mágico assim. Aperto bem o meu anel mágico e nessas 2 pontas aqui agora eu vou dar um nozinho. Desse jeito. Dou o nozinho. Corto aqui os excessos do fio, porque vão ser colagens. Desse jeito. Deixo aqui para não ficar muito sensível um pedacinho que vai ficar por baixo. E agora eu vou fazer aqui a montagem no meu vestidinho, botando as minhas pétalas, colando as minhas florzinhas e as minhas pétalas. Então, eu vou montar o meu vestidinho aqui e já retorno. Então, aqui, ó, pessoal, prontinho o nosso vestidinho. Olha que lindo que ele ficou, com as florzinhas. No miolinho de cada florzinha, eu colei um listrazinho da cor da florzinha. E ficou muito delicado o nosso vestidinho. Olha que coisa mais fofa esse vestidinho, bem coloridinho, da nossa bonequinha. Eu amei o resultado do vestidinho dela. Então, tá pronto o vestidinho. Vamos dar sequência agora nas últimas etapas da nossa bonequinha. Pra combinar com esse vestidinho aqui super lindo, agora vamos fazer o lacinho pra botar nos cachinhos dela, pra deixar ela bem lindinha.
Eu vou iniciar, então, com o fio amarelo. E eu vou deixar aqui um pedacinho inicial desse fio aqui, porque depois a gente vai fazer as amarrações com 2 pontas. Então, essa vai ser a primeira ponta de amarração. E aqui, agora, eu vou subir no total 26 correntinhas. 1, 2, e vou fazer correntinhas folgadas, não vou fazer correntinhas apertadas, tá? Então, eu vou subir 26 correntinhas bem folgadinhas. Depois que eu fiz as 26 correntinhas, agora eu vou fazer da seguinte forma: eu vou laçar o meu fio e vou girar as minhas correntinhas, porque eu vou trabalhar nas alças aqui de trás das minhas correntinhas. Então, eu vou vir aqui, ó, no segundo ganchinho, no segundo ponto aqui, pela alcinha de trás, vou trazer e vou fazer um meio ponto alto. Vou laçar, vou vir aqui atrás das correntinhas, na alcinha de trás das correntinhas, e vou fazer meio ponto alto. E assim eu vou fazer agora por todas as minhas correntinhas, ó, trabalhando toda ela em meio pontos altos, aqui a parte da frente das minhas correntinhas, parte de trás pegando sempre nesse ganchinho de trás das minhas correntinhas e trabalhando meio pontos altos até o final. No total serão 25 meio pontos altos. Então, eu finalizei aqui todo o meu cordão de correntinhas, trabalhando em meio pontos altos, ó, e meu trabalho ficou assim. Agora, aqui no final, eu vou dar um nozinho, uma laçadinha a mais, vou cortar este fio, porque a gente vai começar a trabalhar com outra cor agora, tá? Então, eu corto o fio. E agora, eu vou vir aqui com a cor rosa agora, que eu tô trabalhando os mesmos tons do vestido. Vou dar uma laçadinha aqui, ó, fora do meu trabalho. Desse jeito. E vou vir aqui no meu lacinho, pegando só pela alcinha de trás do ponto aqui, ó. Sempre vou trabalhar nesse sentido. Vou puxar essa laçadinha aqui. Fechar. E aqui mesmo eu vou colocar o primeiro meio ponto alto. Pegando só na laçada de trás. Laço, venho no próximo, pegando só na laçada de trás do ponto e faço meio ponto alto. E assim eu vou fazer até chegar lá no final. Meio ponto alto para cada ponto que eu tenho aqui, até chegar no outro extremo aqui, são 25 meio pontos altos. Sempre eu vou trabalhar pegando só na laçadinha de trás do ponto, desse jeito. Então, vamos assim até o final. Cheguei aqui no final, então, vou dar também aqui mais uma laçadinha para fechar aqui, cortar o fio. E vou voltar aqui agora com a última cor que eu vou trabalhar no meu laço, que é o azul. Fazendo exatamente a mesma coisa que eu fiz antes, com o fio rosa. Do mesmo jeito. Vou vir aqui, ó, no primeiro ponto, pegando só na alcinha de trás dele. Puxo a laçada. Desse jeito. Fecho. E no mesmo lugar eu vou colocar o meu meio ponto alto. Assim. Laço pela alcinha de trás, eu faço o meio ponto alto. E eu já vou levando esse junto aqui, esse fiozinho, esqueci de falar isso antes pra vocês, ó. Eu já vou levando junto os fiozinhos do acabamento, pra dar acabamento nesse fio. E quando eu chego aqui quase no final, eu faço uns pontinhos com o fio que eu deixei aqui também, ó. Pra gente já dar acabamento neles, tá? Esqueci de falar antes, perdão. Que daí vocês já não precisam nem rematar esses fios depois, ó. Então, eu vou seguir aqui, do mesmo jeito, 25 meio pontos altos, sempre pegando só na alcinha de trás do ponto. Vamos assim até o final. Então, depois que eu fiz aqui a volta com o fio azul, eu cortei o fio, deixando um pedacinho de fio aqui, um pouquinho maior agora pra gente já fechar o nosso lacinho. Trabalhei do mesmo jeito. Agora, esse fio que eu deixei aqui, eu vou introduzir na agulha de tapeceiro, pra gente costurar o laço. E eu vou fazer assim, ó. Vou costurar ele pelo lado avesso primeiro, assim. Fazendo uma costurinha até lá embaixo. Então, agora a gente vai marcar o meio assim, ó. Pra gente agora fazer o franzido aqui do nosso lacinho. Então, eu venho aqui, ó. E vou começar a passar aqui pelo meio. Desse jeito. Na frente e atrás.
assim. E aqui agora, desse lado também. Pronto. Agora eu vou puxar bem, pra franzir ele assim, ó. Puxo bem puxadinho e dou um nozinho aqui pra trancar. Depois que eu puxei bem, eu dou um nozinho aqui em cima, desse jeito. E agora esse fio aqui, esses dois fios, os fios que a gente vai passar, então, pra fechar o meio dele aqui, ó. Então, eu venho e vou passar aqui, ó. Passo o azul várias vezes, bem apertado, umas 2 ou 3 vezes para um lado. Assim. Agora, eu pego o amarelo, passo no lado contrário, também bem apertado. 1 ou 2 vezes, assim. E agora, eu vou dar um nozinho nos dois aqui atrás. Então, agora eu dou um nozinho nos dois aqui atrás, um nozinho bem apertado também. Bem apertadinho. Bem apertadinho, tá? Vou ajustar aqui, ó. E agora eu vou pegar o fio rosa. Esses fios aqui, ó, eu já posso cortar, tá? Que não é com esse daqui que eu vou passar no cabelinho dela. Então, esse aqui eu posso cortar. Dei 3 nozinhos aqui pra garantir e vou cortar bem rente. Agora, eu vou pegar o fio rosa que eu vou passar na cabeça dela. Então, aqui, esse fiozinho rosa tem que ser um pouquinho maior, tá? Pra gente depois poder passar em todo o cabelinho dela. Vai servir pra gente fazer a amarração. Então, eu vou pegar aqui, ó, uns 40 centímetros de fio, que é melhor que sobre do que falte. Tá? Aqui. E agora, dobrado no meio, assim, eu vou pegar ele e vou passar aqui no meio, que nem a gente fez antes ali, ó. Vou passar pra um lado e pro outro, mas só vou passar uma vez, porque aqui eu não preciso que ele firme, só preciso fixar ele aqui pra gente depois passar no cabelinho dela, tá? E aqui eu dou um nozinho também. Igual a gente fez antes. Desse jeito. Vou apertar bem esse nozinho aqui também. Então, depois que eu passei o fiozinho, ó, é importante que vocês passem os fios aqui, que todas as cores apareçam que vocês passaram aqui. Por isso que eu deixei um pedacinho do amarelo, passei o azul e agora passei o rosa. Porque como o laço é colorido, eu quero que o miolo fique colorido também, tá? Ó. Tá pronto o nosso lacinho. Combinando, então, com o vestidinho dela. Agora é só a gente começar a montar a nossa bonequinha, que tá aqui, o cabelinho tá pronto. Vamos fazer a costura do cabelinho, montar ela. E esse lacinho super fofinho aqui, a gente depois vai passar aqui por meio do cabelinho dela. Amarrar as pontas lá pra trás, desse jeito. Formando a tiarinha dela aqui pelo meio dos cachinhos dela. E tem bastante cachinho aqui, né? Pra ela ficar bem lindinha. Tá? Então, agora vamos montar a nossa bonequinha.